Corinthians começou a fazer parte da minha vida desde o início, né? Eu venho de uma família corintiana, eu venho de... quando eu aprendi a falar, a perceber as coisas, já aprendi a saber que existia o Corinthians, assim como eu aprendi a perceber que existia o Pelé. Né? Porque meus pais falavam, pô, Pelé, sempre ganha do Corinthians, Santos e tal. Eu comecei a aprender, vim ver o jogo do Corinthians em 1970 aqui. E aí, pô, a minha vida surgiu assim. Se eu for falar de duas paixões que eu tive desde garoto, de infância, foi Corinthians e música, né? Rock and roll. As duas apareceram na minha vida ao mesmo tempo. O Sócrates é uma pessoa muito importante na minha história, né? Porque foi sem dúvida o amigo mais importante que eu tive na vida. A gente não sabe dizer se foi o melhor ou não, mas o mais importante eu não tenho dúvida que tenha sido. A pessoa que mais se identificou comigo, que eu mais me identifiquei, que nós tivemos mais conversas, que nós realizamos mais coisas, que nós tivemos algumas divergências, uma coisa mesmo de aproximação forte, como é uma história de amor de verdade. Então a importância dele é grande, eu aprendi muita coisa com ele, muitas coisas da minha personalidade eu aprendi com ele, muitas coisas do meu caráter eu aperfeiçoei ao lado dele, entendeu? Então o Magrão tem uma importância muito grande na minha formação como ser humano, entendeu? Para o Corinthians, eu não tenho muita noção. Eu acho que tem uma importância muito grande. Nós somos campeões paulistas juntos, nós realizamos grandes jogadas juntos, nós participamos da democracia juntos. O Magrão, sem dúvida alguma, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Eu, com certeza, fui um dos maiores jogadores formados no Corinthians, né? Então, eu acho que nós temos uma importância muito grande como o Corinthians tem pra gente. É uma troca, foi uma troca. O Magrão também foi uma troca muito grande, uma troca o Corinthians deu muita coisa pra gente, pra mim continua dando, né? E nós demos muitas coisas pro Corinthians, eu também vou continuar dando, como é um livro falando dessa história. Então, é tudo muito ligado ali, Corinthians, Sócrates, Casagrande, tem tudo uma ligação muito forte. Não ter jogado bem todas as partidas, mas nunca faltou dedicação. Nunca reclamaram de mim por falta de dedicação, por falta de vontade de jogar, por falta de agressividade. Era a minha característica principal. E eu nasci aqui, né? Então quando eu comecei a jogar aqui, era um torcedor dentro do campo, entendeu? Eu jogava, eu dava o máximo porque eu era jogador, mas dava o máximo porque eu estava torcendo pro time que eu estava jogando. Então a torcida do Corinthians, eu com a torcida do Corinthians, é uma coisa meio única, né? A democracia foi um dos movimentos mais importantes da história política brasileira. A democracia corintiana surgiu exatamente no momento em que a ditadura estava soberana, que todas aquelas pessoas importantes que lutavam contra a ditadura estavam desgastadas, muitas morreram, muitas torturadas, muitas desapareceram, e aquelas que estavam aí ainda, elas estavam cansadas, né? Era uma luta desde 64, nós estávamos em 82 e nada acontecia para melhorar. Então você fica meio desgastado quando você não vê que você está conseguindo chegar no objetivo. Aí nesse momento surgiu a democracia corintiana. Quando surgiu, deu um gás para todas essas pessoas. As pessoas falaram, pô, olha uns caras lá num clube popular, que jogador de futebol, falando de democracia, falando contra a ditadura. Aí os caras pegaram um gás e voltaram à tona. E por isso que a queda da ditadura foi possível acontecer mais rápido do que seria se não acontecesse a democracia corintiana. Então a importância maior é essa. Foi um gás para todos que estavam lutando e foi um ponto de aproximou, fez com que a ditadura saísse mais rápido. Se não tivesse existido a democracia corintiana, não ia ser em 88 que ia acabar, ia mais adiante. A gente não sabe o que o jogador de futebol brasileiro atual a gente não sabe, porque eles não falam, né? Eles não se expressam, eles não falam de nada. Eles não falam de política, não falam de cultura, não falam de nada, não falam de futebol. Então a gente não sabe se tem jogador brasileiro que tem interesse de política, que tem interesse na sociedade. A gente não sabe porque eles não falam. Espaço para jogadores como eu, como Sócrates, como Vladimir, como Reinaldo, existe, lógico que tem. Eles têm todo o direito de se posicionar. É que eles não se posicionam, entendeu? Eles não falam nada, de nada, nenhum deles. Não é que eu estou falando que
poucos jogadores falam, não são poucos, não é nenhum, entendeu? Mas espaço para jogador com um comportamento como o meu, do Sócrates, do Reinaldo, do Vladimir, existe. A minha estreia foi marcante, eu fiz 4 gols num jogo, né? Eu era garoto, tinha 18 anos, primeira vez no profissional do Corinthians, sendo corintiano. Tinha voltado da Caldense porque eu tinha brigado com o Brandão, eu tinha feito um contrato só de 3 meses para ver se eu ia gostar, era uma coisa meio indefinida naquele momento, e de repente eu estreio e faço 4 gols. Foi um impacto absurdo, esse foi o primeiro. O segundo impacto foi eu ter feito 3 gols contra o Palmeiras, em 82, também foi outro impacto. Primeiro clássico da minha vida contra o Palmeiras. Eu vou e faço 3 gols, eu não tinha nem noção do peso daquilo, né? Depois, com o tempo que eu fui vendo, ninguém esquece aquilo. Tem gente que fala, eu vi aqueles 3 gols do Palmeiras, foi marcante. Os títulos de 82 e 83 foram marcantes. E o jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo, não. Eu no Flamengo contra o Corinthians, no Pacaembu, que a torcida gritou para eu voltar, todo aquele negócio lá. Aquilo lá foi marcante. Porque, assim, como eu te falei antes, a minha característica de jogador era a agressividade, a dedicação, era focado, eu brigava o jogo todo. Eu me preparava psicologicamente. A reação da torcida adversária tinha muita influência no meu comportamento no campo. Porque eu era uma pessoa marcada, então sempre que eu jogava, a torcida adversária xingava, reclamava, e aquilo me dava mais força, mais garra para jogar. E eu pensei que a torcida do Corinthians fosse fazer isso. Quando eu cheguei aqui, aconteceu tudo aquilo, a torcida cantou o meu nome o tempo todo, poucas vezes gritaram Corinthians no jogo, acho que ficaram 90 minutos gritando o meu nome, me desmoronou, eu perdi meu foco, eu fiquei desorganizado, né? Eu perdi a estrutura emocional do dia, não consegui jogar, foi impossível jogar futebol aquele dia, foi impossível. E aí que entra a parte do Flamengo, que eu gosto muito do Flamengo mesmo. E eu vi a torcida do Flamengo lá, que é tão grande como a do Corinthians, tão importante, e eu não conseguindo reagir, e a torcida do Corinthians gritando meu nome, eu falei, puta, que constrangimento que eu estou aqui, eu jogo para aquele time, e essa aqui está gritando meu nome. Foi uma coisa meio confusa na minha cabeça aquele dia. Desde quando eu parei, nunca senti jogar futebol, eu não sinto até hoje, mas naquele jogo, final da Libertadores, Corinthians e Boca, eu olhando o estádio, a Pacaembu lotado, me deu uma grande vontade de fazer parte daquele jogo, a única vez. Eu fiquei muito emocionado com a vitória da Libertadores. Mas aí teve um tempo até dezembro. Quando nós fomos para o Japão, nós fizemos escala em Doha. Cheguei em Doha, só tinha corintiano. Uma coisa louca, assim. Do lado do outro lado do mundo só tem corintiano. Cheguei em Tóquio, só corintiano na rua. Você andava na rua, só via corintiano. Em todo lugar só tinha corintiano. Parecia que era São Paulo. Sabe, o Tóquio, o Yokohama, parecia que era São Paulo, Nagoya lá, parecia São Paulo. No dia do jogo, indo para o estádio, só via corintiano para o estádio, parecia que a gente estava indo para o Pacaembu. Aí quando eu vi no campo toda aquela torcida ali, foi impressionante. Eu fiquei emocionado, eu imagino os jogadores, né? E aí tem uma frase do Galvão clássica, né? Que ele fala assim, quando algum time brasileiro vai jogar algum jogo importante contra time do exterior, ele fala, agora aqui, Palmeiras é o Brasil na Libertadores, São Paulo é o Brasil na Libertadores, o Santos é o Brasil na Libertadores, o Corinthians hoje... Aí eu falei para ele, se você falar isso, você vai falar hoje o Corinthians é o Brasil na final. Se é o Brasil, eu posso torcer. Então eu fico à vontade. Foi o dia que eu torci. Mas eu torci contra o Boca também. Só que eu não foi assim, eu não fiquei torcendo. No jogo do Corinthians e Chelsea foi. Comentei o jogo torcendo. Não tive a minha preocupação alguma. Sem constrangimento, sabe? Deixei bem claro. Estou torcendo pro Corinthians, né? O recado que eu dou para a torcida é, primeiro, agradeço tudo o que a torcida fez para mim, né? O carinho que eles têm por mim. É importante sempre ser torcedor, principalmente do Corinthians é importante, mas é uma torcida diferente. O Corinthians sempre fez coisas diferentes. Então vamos acabar com a violência no estádio. De repente começa pela torcida do Corinthians, esse movimento, vai ser mais um movimento importante que o Corinthians vai fazer. Já teve a democracia, nós temos o estádio lá, tem muitas coisas, a invasão de Tóquio, a invasão do Rio de Janeiro, foi tudo o Corinthians que proporcionou isso. Quem sabe a torcida do Corinthians pode proporcionar uma nova era do futebol. De repente, o Corinthians começa a ser a torcida menos violenta do Brasil e as outras começam a copiar. Eu gostaria muito que acontecesse isso.